Você sabia que para ser feliz e alcançar a santidade, você precisa praticar a virtude? Eu sou o missionário Pablo, estamos aqui no canal Minuto com a Palavra, com a série Você Sabia? Você deseja ser feliz? Você deseja alcançar a santidade? Com certeza, porque este é o plano de Deus para cada homem e para cada mulher. Sermos a imagem e semelhança de Deus é sermos felizes e automaticamente vivermos a santidade. Deus sonhou para o homem a felicidade plena. Deus sonhou a santidade para o homem, porque fez o homem e mulher perfeitos. Mas nós sabemos que ao entrar o pecado do mundo, causou uma grande desordem, onde o homem desviou o seu olhar de Deus e automaticamente desviou o olhar de si mesmo. O homem, ao pecar, passou por grandes três consequências. Ele teve medo porque estava nu e ocultou-se. Lá em Gênesis capítulo 3, vai nos dar este relato de Adão que ao pecar se escondeu. Ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. Ele escutava a Deus todos os dias, caminhava no jardim com o próprio Deus. Mas após ao pecar, ficou com medo, se ocultou porque estava nu. Então são essas três realidades na vida do homem: o medo, a malícia e a mentira. Causou uma grande desordem na vida do homem, este sim para o pecado. Mas a prática da virtude, e aqui não falo ainda nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Fala aqui nas virtudes cardeais, na temperança, na justiça, na prudência e na fortaleza. Nós já vamos falar um pouco mais sobre elas. Então, o pecado causou uma grande desordem. E a virtude nada mais é do que o amor à ordem. As virtudes cardeais, elas vêm para colocar a ordem no nosso coração. E isso é um esforço puramente humano. Deus nos capacita psicologicamente e racionalmente para vivermos estas virtudes e novamente aos poucos ir alcançando o estado de graça, primeiramente humano, Santo Inácio de Loyola vai dizer que é primeiro o homem, depois o santo. Deus nos quer santos, mas também nos quer inteiramente homens e mulheres, porque assim Ele nos sonhou na sua integralidade. E as virtudes, a prática da virtude, já é um meio de aqui, nesta terra, alcançarmos uma felicidade. Não ainda a felicidade perfeita, a felicidade plena, que é somente em Deus que nós vamos alcançar. Mas nós vamos, através das virtudes, ordenando o nosso coração, ordenando a nossa vida para o amor, de uma forma muito humana ainda, E Deus depois vem com o seu Espírito, porque se há o esforço humano, Deus vem com a sua graça. E aí nós vamos viver através do nosso batismo, através do nosso chamado à santidade, recebida pelo batismo, somos revestidos pelas virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Mas como dizia, aqui já é possível experimentar a felicidade. Deus fez o homem e a mulher para ser feliz. E a prática das virtudes vai nos ordenando, a ter o prazer sim na vida, Deus sonhou com o prazer para o homem e para a mulher. O prazer da comida, o prazer do sexo, o prazer da alegria, do júbilo da alma, o prazer de experimentar as coisas terrenas, de forma equilibrada aqui neste mundo. Deus nos fez para a felicidade, ainda não plena, mas já em grande parte, e nós somos chamados já a experimentar isso. Então, ao praticar as virtudes, nós vamos ordenando novamente o nosso coração para o amor. E aí, neste mundo, nesta terra, nós vamos experimentando a alegria, a felicidade. Aristóteles, um grande filósofo antigo, já falava muito isso, Aquele que pratica a virtude, aquele que utiliza do seu racional, e aqui nós completamos, com a luz do Espírito Santo, nós vamos ordenando todo o nosso ser para a ordem do amor. Nós utilizamos de tudo aquilo que Deus nos ensina e na nossa vida, na nossa história, para alcançarmos a felicidade. Não de forma errada, como muitas vezes o mundo prega.
não de forma prazerosa como a gente quer, numa libertinagem e não numa liberdade. Então a vida de virtude já nos ensina a trilhar um caminho do bem, um caminho na verdade, no amor, na beleza. São Gregório de Nissa vai nos ensinar que o objetivo da vida virtuosa é nos tornar semelhante a Deus. Então nós vamos tornando assim cada vez mais o nosso coração semelhante ao coração de Deus. E repito o que havia dito, a virtude é o amor à ordem. Nós vamos ordenar o nosso ser para Deus. E assim aos poucos nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. As virtudes são 4, as virtudes cardeais principais: justiça, temperança, prudência e fortaleza. A prudência é uma virtude que vai nos ensinar a discernir entre o bem e o mal. Existe uma lei natural dentro do homem: evite o mal e pratique o bem. E esta virtude da prudência vem potencializar novamente este dom natural. Ao sermos prudentes, nós vamos separar aquilo que é ruim e ficar com aquilo que é bom. São Paulo mesmo vai dizer, né? Tudo é bom, mas nem tudo me convém. E a virtude da prudência é justamente essa que vai me ajudar a peneirar as coisas que verdadeiramente me são lícitas para viver uma vida sadia e uma vida de santidade. A virtude da justiça é justamente dar ao outro aquilo que é do seu próprio dever, dar ao outro na sua própria medida. E essa virtude humana, juntamente com as virtudes teologais, vão nos ajudar a amadurecer essa ideia de justiça. Porque a ideia de justiça que nós temos muitas vezes é errada. Mas vivendo esta virtude, iluminado pelo Espírito Santo, nós vamos colocar nas mãos de Deus. E a justiça autêntica, a justiça verdadeira será feita. E aquilo que cabe ao homem, dar ao outro aquilo que ele necessita, também é uma virtude cardeal da justiça. A virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza vai nos tornar forte nos momentos de tribulação. Seja na hora da tentação, seja na hora de alguma tribulação, seja em momentos onde nós não conseguimos ser fortes porque a nossa carne é fraca. Mas a virtude, sendo alimentada no nosso coração, nos tornará fortes. Forte diante das decisões, da radicalidade que nós precisamos ter diante do Evangelho, diante do chamado que Deus nos dá, e nosso coração, aos poucos, praticando esta virtude da fortaleza, nos torna cada vez mais fortes, né? E também temos a virtude da temperança. Essa virtude da temperança é justamente dar medida correta a todas as coisas. Vivemos sim com uma vida prazerosa, mas precisa ter uma temperança. Ela precisa ser medida. Ao comer, por exemplo, um churrasco, né? Quem não gosta de um churrasco? Nós não podemos comer. Nós precisamos ter temperança. Comer aquilo que é necessário. Ter o prazer de degustar o nosso alimento, mas de uma forma equilibrada. Na vida sexual, na vida afetiva, nos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter a temperança, que justamente vem da palavra tempero, né? Tempero demais estraga, tempero de menos deixa sem gosto. Então a virtude da temperança é justamente este equilíbrio que nós precisamos ter no nosso coração, na nossa vida aqui humana. E veja que interessante, quando a igreja proclama um homem santo, uma mulher santa, ela muito mais e primeiramente, não sei se você sabia disso, ela olha para a vida daquele homem e daquela mulher e investiga se havia virtudes, mesmo antes dos milagres, né? Porque, claro que o santo ele é muito conhecido pelos milagres que realiza, né? São Padre Pio viveu o dom da bilocação, o dom de milagres, de curas, né? Tantos outros santos, como Santa Teresa d'Ávila, que levitava diante do Senhor crucificado, né? Vivia momentos místicos, e tantos outros santos com tantos outros milagres e dons. Isso chama muito a atenção. Mas para a igreja proclamar um homem e uma mulher santos, primeiramente olha para a vida pessoal
daquele sacerdote, daquele consagrado, daquela consagrada, daquele pai de família, daquela mãe de família e ver se ali naquela vida houveram as virtudes. E aí sim, juntamente com os milagres que aconteceram, com os fenômenos místicos que aconteceram, a igreja entra num processo chamado este processo de canonização, né? Por isso que nós dizíamos, né? Você também quer ser santo? O primeiro passo para ser santo é isto, é ser homem, é ser humano primeiramente. E aí tudo mais nos será dado por acréscimo. Talvez Deus tenha te dado vários dons, várias habilidades para anunciar a palavra, o evangelho, mas dom, meu irmão, minha irmã, o dom não salva ninguém, porque os dons são dados por Deus. É Deus que realiza através de mim, através de você, através dos irmãos. Mas as virtudes, se nós as vivermos, vão ordenando o nosso coração para o amor. E aí a igreja vai reconhecer, olha, foi um homem de conversão, foi uma mulher de conversão, houve o esforço, né? Houve aí as qualidades humanas, houve uma luta humana para viver a união com o divino. E isto é ser santo. São João Paulo II mesmo vai dizer que ser santo é lutar contra o pecado todos os dias. E aos poucos nós vamos crescendo na santidade, na intimidade com Deus, na vida de virtudes, na vida de dons, e pouco a pouco nós vamos nos assemelhando ao Senhor. Então, se você quer ser feliz, viva as virtudes. Se você quiser ser santo, já viva as virtudes. É um assunto muito amplo, com muito material para nós aprofundarmos. Nós podemos falar muito ainda sobre fortaleza, justiça, temperança e prudência. Você pode pesquisar porque há inúmeros materiais sobre isso, mas nós precisamos conhecer para viver melhor, para amar melhor e para alcançarmos a felicidade e assim também a santidade, nós precisamos praticar as virtudes. Peçamos a Deus esta graça, que Ele venha em nosso auxílio e assim possamos ordenar o nosso coração para o amor. Como homens e mulheres de Deus, vamos juntos praticar as virtudes. O Senhor nos dará a graça. Se houver o nosso esforço humano, Deus vem ao encontro da nossa fraqueza e nos fortalece, nos impulsiona a vivermos já a felicidade. E aqui eu deixo uma pergunta para você. No seu santo de devoção, qual é a maior virtude que nele se destaca? Era forte? Era prudente? Era justo? Ele vivia a temperança? Busque no seu santo de devoção qual é a virtude que se destaca e aprenda mais sobre esta virtude, para que ele possa interceder para você e que você também possa alcançar a santidade pela intercessão e pela comunhão dos santos. Deus abençoe. Gostou desse vídeo? Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like, compartilhe com os seus amigos. Se tem alguma pergunta, alguma questão, inscreva no nosso canal para que possamos responder a você. Que Deus te abençoe.